Oi, gente! Eu hoje estou muito feliz de estar aqui com vocês porque eu vou falar de um tema que eu acho apaixonante. Hoje é dia do professor. Parabéns para você, meu querido Maffei, meu professor de informática, que tem uma paciência infinita comigo, porque eu sou horrível de informática. Também ninguém é perfeito, né? Tem que ter suas deficiências. A minha é informática. E ele tem uma paciência maravilhosa comigo. Eu parabenizo todos os professores do Brasil. Meu amor, o professor é uma figura importantíssima em nossas vidas. Quem de nós não tem uma lembrança querida da infância, daquele nosso primeiro amor que nós dedicamos a um professor ou a uma professora que nos encantou em alguma época da nossa vida? É pura dedicação e amor. Uma nação sem educação não é uma nação. Para ela se tornar uma educação proveniente de sabedoria e conhecimento, aí ela poderá ser uma nação. Uma nação sem educação não chega a ser uma nação. E nós, brasileiros, um povo maravilhoso que é o brasileiro, intuitivo, criativo, inteligente, capaz, é uma pena que a gente não tenha incentivo à educação no nosso país. Os professores têm que ser mais valorizados, mais bem assalariados, mais bem preparados. Atualmente, você vê um documentário na Globo de manhã que você tem vontade de chorar. Alunos agredindo os professores em sala de aula, quebrando carteiras na sala de aula, um lugar que é sagrado de educação, de preservação da vida do futuro de um país, que é a educação. Sem educação não há formação, não há. Todos os grandes países do mundo que têm resultado final positivo na sua ascensão cultural, emocional, física, geral, são países que valorizam demais pesquisas, educação e formação de professores. Então, querido Maffei, você que é um professor excelente, em todas as matérias que você dá, você é dedicado, você é determinado, é uma coisa que está dentro de você, a arte de ensinar, porque é uma arte ensinar, né? Você pega aquelas crianças pequenininhas com aqueles olhos enormes para você numa sala de aula, esperando o que você vai falar, o que você vai dizer, o que você vai fazer. Eles não sabem nada da vida. Os primeiros passos, os primeiros números, as primeiras letras são ensinadas por um professor. E esse professor merece todo o crédito, todo o respeito, toda a ajuda possível de uma nação para que um dia essas crianças sejam adultos conscientes e capazes de gerar um país. Então, hoje a minha fala vai ser toda dedicada ao que é ser um professor. O que é ser um professor? Pelo salário não é, gente. Vocês sabem o que ganha um professor. Não é nada que vai encantá-los em termos de economia. Não é. É pura dedicação, sacrifício e salário baixo. Formação, os próprios professores têm que incentivar a sua formação, porque o governo não oferece nada a ninguém em termos de aditivo para um professor ter mais conhecimento e mais capacidade. Então, o nosso povo, que é altamente criativo, inventa moda, cria situações. Você vê aí no Nordeste, nesses lugares longes, em que não tem nada, as professoras locais são cidadãos comuns que inventam salas de aula, criam carteiras, criam lápis e papel para as crianças, porque elas mal têm acesso à comida. Como é que vão ter acesso à educação? Muitas crianças no Nordeste, a hora que elas se alimentam é a hora que vão para o colégio, que tem ou uma merenda ou um almoço, senão não tem. A pobreza do nosso Nordeste é uma coisa que a gente chora quando vai lá. Vocês pensam que Brasil é São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro? Não é não, não é não. Brasil é esse povo do Nordeste que aguenta tudo e segue adiante. Então as professoras desses locais, que ganham um mínimo em termos de dinheiro, elas se agregam às mães, aos pais e aos alunos
e criam situações de ensino porque não tem o apoio do governo. Então aqui vai o meu apelo também ao nosso governo recente ainda, em formação, né, do Bolsonaro, de dar uma atenção especial à nossa cultura, aos nossos professores, às nossas crianças, que vão ser os homens de amanhã. Ensinar, gente, é um ato de doação e de amor. E eu fico muito triste de ver essa agressividade que está existindo nas salas de aula com todos os professores em todo o Brasil. Isso é inadmissível. Vocês não vêm dizer para mim que é porque eu tenho 90 anos de idade que eu vivi uma época diferente. Graças a Deus eu vivi, sim, uma época em que o professor era escutado e era respeitado. E isso não é ser retrógrado, não, gente. Isso é falta de evolução, se você não chegar nesse conceito de respeito ao professor. Isso é retroagir no tempo. Nós estamos entrando na idade das cavernas, de tacape na mão, em cima do professor. O que é isso? Isso não pode acontecer. Isso é absolutamente inadmissível. Então aqui vai o meu apelo aos governantes do país, dos estados, dos municípios. Valorizem o ensino, valorizem o professor, porque sem o professor não vai haver um cidadão adulto amanhã que seja capaz de se chamar de brasileiro. Vai ser um coitado andando pela vida, batendo com a cabeça aqui e acolá. Porque sem conhecimento não há atitude. Eu sempre digo, conhecimento é poder. Não é dinheiro que é poder não, gente. É conhecimento. Você, quando tem o conhecimento, você tem o poder na sua mão. E a administração desse conhecimento, que é parte dos professores, né? É um dom que Deus nos dá, porque ensinar é cansativo. Eu fui anos professora de mil coisas, porque eu nasci já professora. Eu adoro ensinar alguma coisa às pessoas e faço com muito amor, mas sei o sacrifício que é. Não é pelo dinheiro que a gente faz isso não, gente. É por amor, por consciência. Então, todo professor é um ser consciente e, por isso, deve ser respeitado, aclamado e assessorado pelos governos que regem um país, seja que país for. Eu fico assim encantada de ver os países mais evoluídos, por causa desse critério de educação ser tão importante para eles, as verbas que tem para pesquisas nos colégios, para pesquisa nos laboratórios, para todo o acesso a uma moderna tecnologia aplicada ao conhecimento prático, que esses países se tornam grandes países por terem esse acesso ao conhecimento, e isso é acesso ao poder. Eu não entendo como é que os nossos governantes não percebem isso, que a verba maior do governo deveria ser para cultura e educação. Depois, segurança, que a gente não tem, né? Você anda no Rio de Janeiro com medo, olhando atrás, em cima, embaixo, todos os lados. Isso é uma vergonha para nossa cidade maravilhosa. A gente não tem segurança e não tem educação. Então, hoje, dia do professor, e eu encantada aqui com o meu professor de informática, que tem uma paciência de tatu comigo, né? Porque ele cava fundo para ver se eu gosto do raio da informática, porque eu não gosto. Eu faço por necessidade, porque não tem jeito. Mas o meu conhecimento todo, que é pior, gosto, é intuitivo, é emocional, é amoroso, é outra escola de conhecimento a minha, não é a da informática. Mas como ela é a consciência atual agora, e a linguagem atual, eu tenho que estar dentro desse contexto, não tem saída. E ele é muito paciente comigo. Eu erro as coisas, bloqueio pessoas no celular que tem que falar comigo, mexo aqui, acolá errado, aí bloqueio o troço. Então, é para mim muito difícil, mas eu estou tentando, não desisto. E vocês em casa, pais, mães, irmãos, conversem com os menores, conversem com eles sobre o que é ser professor e ensinar. Conversem nos seus lares, induzam os seus filhos a respeitarem mais os professores, a escutarem mais os professores. Gente, a educação se processa em duas formas, desde que o mundo é mundo.
no nosso lar, com os nossos pais, e depois, quando atingimos a idade escolar, nos colégios. Então, os colégios têm que existir dentro dessa configuração de segmento do lar. Mas esse conceito tem que ser implantado também, deixa eu beber água aí, nos nossos lares. Eu sei que hoje em dia os pais trabalham fora, as mães trabalham fora, há muito pouco tempo para lidar e conversar com os filhos em casa, mas vocês têm que descobrir esse tempo. Vocês têm que captar de alguma forma esse tempo e conversar com seus filhos que a escola é um segmento da educação que eles têm em casa e que ambos têm que ser respeitados. Os pais em casa e os professores nas escolas. É inadmissível agressão a um professor numa sala de aula. Vou ser repetitiva aqui, mas esse tema, inclusive, está me assustando. Todo dia você vê no noticiário algum professor que foi espancado numa sala de aula, as cadeiras foram quebradas. E o que aconteceu em termos de reparo ou de punição? Eu não vi nada acontecer, não. Inclusive, alguns pais até acham ruim quando os diretores dos colégios reclamam sobre esse procedimento impróprio dos alunos. Porque ninguém quer ter mais preocupação nem mais trabalho, mas tem que ter. Porque a escola é um segmento do lar. Se não tivesse preparo no lar, não vai haver na escola. Então hoje, o meu pedido a vocês, nesse dia glorioso em que se festeja o Dia do Professor, que todos os professores do Brasil recebam um abraço carinhoso de seus alunos, um abraço apertado de gratidão, de amizade, de amor e de compreensão. Porque, gente, são 1000 alunos diferentes, de várias idades, em vários aspectos de vida e vários tipos de educação em casa. O professor tem que ser mágico de Oz. Ele tem que entender todo esse processo do conjunto para chegar na individuação. Ele vai ver que cada aluno dele é um processo em andamento. Não é igual para todos os alunos. Isso tudo requer uma administração própria, muito grande, sacrificada e de sabedoria. E o professor tem que ter esses quesitos todos. Então, ele não é um João qualquer. Ele não é um simples funcionário. Ele é um professor. Ele ensina vida. Ele ensina os primeiros passos de um ser humano. Então ele tem uma importância tremenda na nossa história afetiva, emocional e física. Quem de nós não tem essa lembrança carinhosa da nossa infância, de um professor que foi muito querido, no qual você chorou no ombro dele por uma dificuldade, recebeu um abraço mais carinhoso? Quem que não tem uma lembrança dessa, minha gente? Todo mundo tem. Pode ter lembranças desagradáveis também, porque tudo é yin e yang, né? Mas, a maioria das vezes, nós temos lembranças maravilhosas dos nossos professores, principalmente da época em que nós éramos menorzinhos, tão carentes numa escola, longe de pai e de mãe, com aquele olho grande arregalado para tudo, né? Porque a criança, ela quer entender tudo e ela tá ali tão indefesa, tão só ela, diante daquilo tudo novo para ela. Quem é o guia dela? É o professor. Então, a figura do professor, gente, é importantíssima, ela tem que ser enaltecida, respeitada e amada. Esse é o meu recado de hoje para vocês, todos pais, mães, alunos e mestres desse nosso grande Brasil, no qual eu acredito muito, e eu acredito que um dia nós seremos uma das grandes nações do mundo pela educação que daremos ao nosso povo. Meu querido, esse era o meu recado de hoje. Eu me empolgo, né? Eu vou além dos meus limites, né? O meu professor de piano diz que eu vou além da curva. Eu vou mesmo além da curva porque eu me empolgo. Mas eu espero, vocês desculpem o celular tocando aí fora de horas, desliga ele, tudo bem, né? Isso aqui é uma produção doméstica, né? Mas muito querida e muito eficiente, sabe por quê? Porque ela é movida a amor. Da minha parte é do Anfei. Então, um bom fim de semana para vocês, tudo de bom que possa acontecer por vocês. E lembrem-se desse meu recado. Festejem os seus professores e a infância de vocês, que passa tão rápido. Eles vão ficar uma lembrança de vocês. Mas vocês que são jovens
e ainda estão na tutela de pai, mãe, escola, por favor, respeitem e amem seus professores. Beijo grande para todo mundo e que vocês escutem essas palavras com a linguagem do coração, que essa é a que funciona. Beijo grande para todo mundo e um especial para você hoje, minha filha. Viva o professor no Dia do Professor!